pessoal, estamos de volta aqui com o Dr. Rafael Francisco Marcondes de Moraes. Como eu havia dito, o Dr. Rafael é delegado de polícia, professor da Academia de Polícia de São Paulo e lançou dois últimos livros. Dentre vários artigos que ele tem, é só você dar uma googada aí que você vai encontrar vários artigos do Dr. Rafael. E o Dr. Rafael agora, ele vai falar desse outro livro, Polícia Judiciária e Atuação da Defesa na Investigação Criminal. Doutor Rafael, primeira coisa, polícia judiciária, polícia civil, polícia investigativa, Perfeito. Como que ficamos? Professor Wagner, antes, só para não perder que eu acabei esquecendo, os dois livros são da editora Juspodium, então eles estão disponíveis à venda, www.editorajuspodium.com.br. O Juspodium, o final é com V e não U, então juspodivm.com.br, juspodium.com.br, editora juspodium.com.br. Os dois livros, entre outras obras, tem o sumário, tem algumas páginas para leitura e mais informações sobre as duas obras para quem tiver interesse. Ah, legal, tá? Ótima informação. Pois bem, polícia judiciária, né? O pessoal às vezes gera alguma dúvida. A polícia judiciária é uma expressão que é utilizada para designar, ou pelo menos o aspecto mais tradicional, é a atividade exercida por algumas instituições. Aqui no Brasil, pela Polícia Civil no âmbito estadual e pela Polícia Federal no âmbito da União. Pois bem, a Polícia Judiciária, a expressão Polícia Judiciária, ou ela também tem uma certa divisão de conceito. Um deles, o mais estrito, era no sentido de auxílio ao Poder Judiciário. O sentido mais amplo é o auxílio ao Poder Judiciário e a apuração de infrações penais. Esse é o conceito que a gente trabalha na obra e é o conceito mais tradicional, mais clássico da expressão polícia judiciária. Então, e a polícia investigativa seria exatamente essa última função, essa atribuição de apurar infrações penais, é a investigação criminal propriamente dita. Então, a polícia investigativa é uma nomenclatura utilizada para uma das funções da polícia judiciária, da atividade de polícia judiciária, que aqui no Brasil, como a gente comentou, é exercido pelas instituições Polícia Civil e Polícia Federal. Em relação ao título da obra, Polícia Judiciária é a atuação da defesa na investigação criminal. O que ensejou a elaboração da obra? Nós ministramos uma palestra, eu e o Jaime Pimentel, que é o coautor, né, delegado, professor da academia e mestre em Direito também, e por conta dos debates, de toda a questão gerada não só nessa palestra que a gente ministrou, mas nos cursos de formação e nos cursos complementares da Academia de Polícia, em aulas e palestras em faculdades, e no meio acadêmico de um modo geral, a gente foi levantando vários tópicos e percebemos que também era uma lacuna da doutrina e, incentivado pelos colegas, a gente transformou em obra, que estamos chegando nessa segunda edição pela editora Juspodium, ampliada, totalmente revisada, e também busca uma leitura constitucional da investigação criminal, a incidência das garantias processuais penais na investigação. O Ministério Público pode investigar? Bom, esse é um tema que gera grande controvérsia, né? A doutrina, pelo menos de um modo mais contundente, rechaçava, né? Tinha doutrinadores que entendiam, invocando a teoria dos poderes implícitos, mas a doutrina que era mais constitucional entendia que o Ministério Público não podia investigar porque pela legalidade pública. O que é legalidade pública? Os agentes públicos, todo o Estado, todos os agentes, só podem fazer o que a lei autoriza, expressamente. Então, é exatamente o contrário da legalidade privada. O particular, o administrado, o cidadão comum, ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Tudo que a lei não proibir, o cidadão pode fazer. O Estado é exatamente o contrário. Ele só pode fazer, e o Estado em sentido amplo, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, todos os agentes públicos, Polícia Militar, guardas municipais, enfim, só podem fazer o que a lei autoriza. A lei não autoriza expressamente o Ministério Público investigar. Não tem disciplina legal, não tem controle, não tem dispositivo, não tem regramento na lei que autorize o Ministério Público a investigar. É baseado numa resolução.
De toda sorte, o Supremo Tribunal Federal, uma decisão que até hoje gera bastante polêmica, referendou, né, o Ministério Público a realizar por conta própria os chamados procedimentos investigatórios criminais, que não tem previsão em lei em sentido estrito, como eu falei, é só em resolução. Mas esse é um debate que hoje o que mais se questiona é quais os limites e qual o regramento, porque o que a gente está vendo é que muitas vezes acontecem investigações paralelas sobre os mesmos fatos, não há uma segurança jurídica em relação ao assunto, justamente porque não há disciplina legal, em sentido estrito, lei, né, que autorize o Ministério Público ou que regulamente a investigação direta pelo Ministério Público. Então essa linha, no plano teórico, a gente adota essa leitura por conta da legalidade pública. Muito bem. Nós temos então, você fez a definição de polícia judiciária, que confunde-se três. Uma hora falam polícia judiciária, polícia civil e polícia investigativa. Perfeito. Não é? Dessa daí. Há uma das discussões que o Ministério Público pode ou não pode investigar é que eles falam, não, se eu fiscalizo, eu denuncio, eu faço. E daí eles entram que todas as outras instituições também investigam. Só que tem que deixar bem claro que cada um tem sua peculiaridade. Sim. E não é investigação da Polícia Civil. Perfeito. E quando fala disso daí, né, eu sempre discuti isso daí, eu sempre entendi que o Ministério Público não pode investigar. Daí as pessoas falam, lógico, você é delegado de polícia, tal. Não. Se cabe ao Ministério Público fiscalizar, como ele vai fiscalizar? Se a obrigação dele é fiscalizar, ele vai estar investigando? Como que funciona? Exato. Não tem como. Quem fiscaliza o fiscal? Quem fiscaliza o fiscal. É a pergunta. Exatamente. E nós estamos no Estado Democrático de Direito, que todo mundo precisa ser fiscalizado. Eu retomo, né, eu trago de novo a questão da legalidade pública. Não há lei específica, então amanhã ou depois alteram um CPP ou vem um novo CPP que defina, ótimo. Mesmo assim, eu cito alguns exemplos para não ficar nessa coisa de é delegado, né? Sim, sim. O professor Marco Zilli, que é juiz de direito e professor da Universidade de São Paulo, o professor Maurício Zanoide de Moraes, também processualista, advogado, então não são pessoas vinculadas à Polícia Civil e já há muito, antes da discussão chegar ao STF, eles já se posicionavam contrários, entre outros que não são propriamente delegados, né, para evitar um viés corporativista de leitura. Mas acima de tudo, a questão do poder implícito, se a gente usar por uma questão, uma questão de argumento retórico, por essa leitura o juiz poderia então acusar e investigar e defender, porque ele julga, ele que define o final do processo. Então, investigar uma coisa, acusar é outra, defender é outra e julgar é outra. São funções bem definidas e a Constituição deixa muito claro isso. A Constituição Federal de 88, que completa 30 anos agora em 2018, ela deixa muito claro essa repartição de atribuições para cada órgão público, né? Doutor Rafael, infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo e fica aí com suas considerações finais. Perfeito. Quero agradecer, professor Wagner, a oportunidade, uma satisfação, uma honra encontrar o senhor sempre. De novo, né, deixo as obras aqui, www.editorajuspodio.com.br, Polícia Judiciária e Atuação da Defesa da Investigação Criminal, Prisão em Flagrante Delito Constitucional. Mais informações sobre as duas obras, estou à disposição. Professor, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, então encerramos esse bate-papo aqui e até a próxima semana. Até mais.